você que está passando por este canal, seja muito bem-vindo e dando sequência à nossa retrospectiva 2022. Hoje eu vou falar sobre os livros que mais me decepcionaram ao longo de 2022. Sim, também vamos falar deles. E se você quiser me acompanhar nesse vídeo, já aproveita, deixa seu like, se inscreve aí se estiver chegando pela primeira vez e vamos falar de livro. Todos os livros dessa lista eu li pelo Kindle, então também vou deixar a imagem desses livros para que vocês possam visualizar. E os livros que eu coloquei nessa categoria, eu coloquei não porque eles são ruins. Eu sei que tem livros aí que são muito bons, mas que infelizmente não funcionaram para mim. Como em tudo na vida, livro não é unânime. Então, para mim, não funcionaram. Então, vou falar para vocês aí quais foram eles e no final do vídeo eu vou escolher o que mais me decepcionou. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. O primeiro livro que eu coloquei nessa lista é Sono, do Haruki Murakami. É um livro bem curtinho, tá, gente? Mas ele realmente me decepcionou, porque eu esperava uma coisa do livro e realmente não foi bem do jeito que eu queria. Ele conta a história de uma mulher que é casada, tem o seu filho e ela tem uma vida normal. O seu marido é normal, seu filho, sua rotina é normal e num determinado momento ela não dorme mais, ela perde totalmente o sono. Ela chega a ficar, segundo o livro, 17 dias sem dormir. E ela começa a falar, nossa, mas como que eu não tenho sono mais? E ela não conta para ninguém da família que ela não dorme mais. Ela chega um momento até que ela fala que para que eu vou fazer exame? De repente eu sou uma nova revolução da humanidade. Enfim. E ela começa a viver uma vida um pouco diferente. Ela se deita na cama no horário que todos da casa vão dormir e quando todos pegam no sono, ela se levanta e ela vai fazer coisas. Ela vai ler um livro, ela vai às vezes a alguma lanchonete para comer alguma coisa, enfim, ela começa a aproveitar esse tempo em que ela estaria dormindo para viver. Inclusive, por exemplo, ela lê Ana Karenina 3 vezes durante uma semana. E então existe um mistério em torno dessa situação em que ela está. E eu esperava que fosse existir uma explicação para isso, que fosse sobrenatural ou que não fosse, enfim. E o livro vai te conduzindo aí para uma situação, para um momento ali que parece ser o ápice do livro, que parece que vai te justificar ali o que está acontecendo. E o livro acaba, de repente. Ai, gente, olha, essa foi a parte que realmente me decepcionou muito, porque ele não tem uma explicação. Eu entendi um pouco do que o autor quis dizer com esse final em aberto, tudo, mas é aquela sensação realmente de você estar no ápice de um momento ali, no auge da história, e você virar uma página e não ter mais nada ali. Aquilo lá realmente me deixou um pouco decepcionada, então por isso que eu acabei colocando esse livro nesta categoria. O segundo livro que eu coloquei nessa lista é O Clube dos Suicidas, do Robert Louis Stevenson. E por que ele me decepcionou? Eu gosto muito do Robert Louis Stevenson, eu sou fãzaça de O Médico e o Monstro e fui ler outras coisas desse autor e acabei lendo O Clube dos Suicidas, mas foi uma história que realmente não me ganhou, foi uma leitura muito arrastada, não gostei assim muito da história em si, do desenvolvimento. O livro ele conta sobre um príncipe e ele tem o seu fiel escudeiro ali e eles costumam assumir identidades secretas e durante a noite e eles vão viver algumas aventuras. E numa delas eles descobrem que existe um clube secreto, um clube de suicidas, um clube para homens que desejam se matar, mas que não têm coragem para fazer. E eles acabam se infiltrando ali como pessoas comuns e eles acabam vivendo aquela situação e descobrindo o que acontecia de verdade ali. E, enfim, não gostei muito da história, eu não sei se não foi o momento realmente que era para eu ler esse livro, mas ele não funcionou, ele foi uma leitura muito arrastada, então eu esperava que eu fosse gostar de um livro de um autor que eu gosto bastante, mas infelizmente não rolou. Outro livro que eu coloquei nessa categoria foi O Grande Gatsby, do Scott Fitzgerald.
Ele me decepcionou porque eu realmente esperava muito desse livro. Ele é considerado um dos grandes livros norte-americanos do século XX. E a história é legal. Eu gostei da história, tudo, mas eu acho que eu também li no momento errado esse livro, porque ele não me ganhou também. Também acabou sendo uma leitura arrastada. Na história a gente tem o Gatsby, que é um cara muito rico e ele tem uma mansão e ele acaba convidando um cara lá, o Nick, mora ali perto, e tudo porque o Nick é primo da Daisy, que é a pessoa que o Gatsby gosta, só que a Daisy é casada e ela também mora próximo ali. Ele quer que o Nick acabe aproximando ele da Daisy. Então, acaba tendo ali um triângulo amoroso entre a Daisy, o Gatsby e o marido da Daisy, o Tom. E acaba acontecendo uma tragédia ali também. Enfim, a história é interessante tudo, mas como eu disse, eu acho que eu esperava mais, por ser um livro tão famoso, eu esperava um pouco mais da história. Não funcionou realmente para mim. Talvez, como eu disse, não possa não ter sido o momento para eu ter lido esse livro. Quem sabe futuramente eu dou mais uma chance para ele, mas por isso ele acabou me decepcionando aí nesse ano. Outro livro que eu coloquei nessa categoria também é A Volta do Parafuso, ou A Outra Volta do Parafuso. É o mesmo livro, do Henry James. Eu já conhecia a história através de uma minissérie de televisão da Mansão Bly, que eu gostei demais. A adaptação eu gostei bastante. E aí, quando eu descobri que tinha livro sobre isso, eu fui conhecer. E por ser uma história de terror que eu gosto tanto, eu achei que a história, a escrita do autor foi um pouquinho lenta. Não sei se foi a impressão que eu tive, mas eu realmente não consegui me entusiasmar com os acontecimentos. Na história, a gente tem um garoto e uma garotinha que estão órfãos, os pais morreram e eles acabam tendo como tutor o tio. E esse tio, ele cuida das crianças, ele dá de tudo para elas, porém ele não tem contato com essas crianças. A forma como ele cuida dessas crianças é através de dinheiro. Então ele manda essas crianças para essa mansão Bly e ele fica em outra cidade e aí ele contrata uma babá, vamos dizer assim, que vai ficar na casa, na mansão lá para cuidar dessas duas crianças. E ela é quem vai fazer todo o trabalho de educação dela, das crianças. E aí, em um determinado momento, acabam aparecendo fantasmas nessa mansão, de um homem e de uma mulher que eram criados, eram funcionários dela, mas que já faleceram. E aí vai acontecendo algumas coisas ali, porque parece que esses fantasmas, eles estão atrás das crianças. E essa babá, ela vai fazer de tudo para que isso não aconteça, enfim. Como eu falei, eu gostei muito mais da adaptação do que da escrita do autor. Eu não consegui me encaixar ali. E eu me decepcionei, eu fiquei chateada porque era um livro que já fazia muito tempo que eu queria ler. Eu estava com uma expectativa ali alta para a história e ela foi virando um pouquinho mais água com açúcar para mim no livro. Então, por isso eu acabei colocando como decepcionante. E um outro livro que eu acabei não gostando foi Estrada Maldita, da Eliane Marx. Eu não gostei da história, eu não consegui me encaixar. Eu sei que tem bastante gente que gosta do livro. Como eu disse, livros não são unânimes, então o que serve para mim talvez não sirva para outra pessoa, e é assim que o mundo funciona. Mas eu não gostei da escrita, eu não gostei da história, achei a história realmente fraca. Ele conta sobre duas jovens que precisam pegar uma estrada para ir visitar um irmão de uma delas, só que todo mundo fala para que elas não passem por aquela estrada no período da noite, porque dizem que a estrada é amaldiçoada, a floresta ali por onde ela passa é amaldiçoada, e é óbvio que elas vão fazer isso, e acabam acontecendo coisas ali no meio do caminho com elas, coisas sobrenaturais. Então, é uma história assim que, se você ler a sinopse, até parece interessante mesmo, tudo, mas o desenvolvimento da história eu não curti, não gostei.
Então, eu estava à procura de um livro de um autor nacional nesse gênero literário para conhecer e acabou me decepcionando porque realmente eu não gostei. Eu até pretendo ler algum outro livro da autora, dar mais uma chance e tudo, mas realmente esse especificamente não rolou. E o troféu Livro Decepcionante 2022 eu coloquei para A Volta do Parafuso, do Henry James. Por que eu acabei escolhendo de todos este? Porque realmente eu estava com muita vontade, eu estava com muita expectativa para ler esse livro. Eu sempre ouvi falar muito bem e eu fiquei muito triste porque não funcionou para mim. Eu queria ter gostado, como eu gostei da adaptação, eu queria muito ter gostado. Então eu realmente fiquei chateada porque eu não gostei. Então esse é o motivo pelo qual eu acabei escolhendo este livro como decepcionante. E aí, vocês me conta qual foi o livro que deixou vocês também com esse sentimento agora em 2022, que você achou que ia gostar, que ia curtir e infelizmente também não acabou não rolando para vocês. Conta aí para mim, deixa nos comentários pra gente trocar ideias. Eu adoro conversar com vocês. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você chegou até o final, você gostou desse vídeo, então, por favor, deixe seu like, se inscreve aí no canal, compartilha, que isso ajuda muito aqui no meu trabalho. E a gente se vê numa próxima. Até mais!